uma ideia incorreta a respeito de Deus, uma ideia incorreta a respeito do nosso relacionamento com Ele, tem roubado das nossas vidas, da vida de muitas pessoas, uma relação sincera, né? E qual que é essa ideia errada que se propaga em muitos lugares, né? É que Deus só te aceita se você for alguém perfeito. Deus só te aceita se você levar uma vida reta. Deus só te aceita se você não tiver pecado, em outras palavras, né? Eu sou do tempo da igreja onde servia-se a mesa da ceia e o pregador fazia uma advertência muito solene: olha, se você tiver em pecado e tomar essa ceia, você vai morrer. Era quase uma ameaça de morte na hora do culto. E eu ficava pensando, falando, mas eu acho que o pecador era quem mais precisava tomar dessa ceia, né? Mas é claro que eles davam sempre um jeito. Tinha uma turma que corria para o banheiro para pedir perdão, tinha outra que ali no seu lugar mesmo ajoelhava. Era o dia de maior contrição, mas não era um dia de alegria, era como a gente estava aqui celebrando a vinda do Senhor, né? Isso é outra coisa, né? Quando se falava da vinda do Senhor, todo mundo ficava com medo, porque todo mundo tinha alguma coisa para resolver antes que o Senhor viesse, né? E aí você cria um tipo de relacionamento que é um relacionamento condicional. É mais ou menos assim: eu te amo, mas eu só amo você se você cumprir aqueles requisitos que eu desejo, né? O que é extremamente ruim, irmãos, porque nenhum de nós consegue viver uma vida 100%. E aí você cria essa doutrina, né, quase que esquizofrênica, né? Eu me lembro que era ensinado que, por exemplo, quando você aceitava Jesus, seu nome era escrito no livro da vida, mas quando você pecava, de alguma forma, provavelmente escrito a lápis, né, alguém ia lá e apagava. Aí você reconciliava com Deus, escreve de novo. Eu ficava pensando, tremenda rasura que deve ser esse livro da vida. Ontem nós fizemos uma brincadeira com os jovens aqui, e nós fizemos toda uma dinâmica, né, para você ter uma noção de quantos pecados, mais ou menos, você já cometeu na sua vida, né? E aí os jovens, na faixa de 12, 13 anos, deu a conta, assim, isso na brincadeira, assim, por cima, mais ou menos uns 10 mil pecados, até os 10, 11 anos de idade. Você imagina quantas vezes esse livro já foi rasurado, se fosse dessa forma, né? Mas eu queria dizer para você que a maneira como nós nos relacionamos com Deus é um tipo de relação sincera. E não é buscando essa perfeição, mas é admitindo que nós somos imperfeitos e necessitamos da graça dele, que é que ele deseja que nós nos relacionemos. Como que foi o problema dos fariseus com Jesus? Foi justamente esse, porque na cabeça do fariseu, ele não pecava, ele cumpria toda a lei, né? Eles eram impecáveis, né? Esse termo que vem inclusive de não ter pecado. E deixa eu dizer, quem não tem pecado não necessita do Salvador. Olha como é paradoxal a coisa. É como se Jesus mesmo falou que o médico ele vem para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Mas imagina, e aconteceu isso agora no Covid, né? Se você está doente, não venha para o hospital. Foi isso, Ronaldo? Ronaldo foi levar a filha dele, que estava gripada, no hospital. Não, mas como que você trouxe ela aqui? Ela está gripada. Falou, mas queria que eu levasse onde? No Home Depot? No Walmart? Eu trouxe ela para o hospital. Mas é mais ou menos como se Jesus falasse assim: olha, eu vim para salvar, mas só venha se você não tiver pecado nenhum. Então eu não preciso de um Salvador, né? Então eu queria começar então lendo o texto lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 1. Você pode acompanhar ali pelo link, ou você pode acompanhar na sua Bíblia também. 1 João, capítulo 1, no verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele começa falando a respeito de Jesus. João foi alguém que andou junto com Jesus, né? Agora, lá no verso 5, eu queria só fazer a introdução da carta. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos
anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para aí que tem muita coisa para explicar, eu não vou nem ler tudo. Então veja, qual que é a mensagem que Jesus traz a respeito, né? Lá no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos também, né? Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então veja, Deus é luz, né? 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a primeira coisa que as pessoas não entendem aqui é que as pessoas acham que luz é falta de pecado e andar em trevas é andar em pecado. Mas não é isso que o texto diz aqui, porque no verso seguinte, no 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então o que é andar na luz? Andar na luz, né, como eu falei, as pessoas pensam que é andar sem pecado, e andar nas trevas é andar no pecado. Mas ele está dizendo que nós andamos na luz, e se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então o que é essa luz? É justamente você entender que você é um pecador. Andar em trevas é você não ter consciência. Então o fariseu andava em trevas, por mais que ele procurasse guardar todos os mandamentos e guardar toda a lei. Mas qual que era o problema do fariseu? Ele andava em trevas, porque ele não tinha luz sobre si mesmo. Ele não conseguia enxergar que ele ainda assim era um pecador. Os irmãos estão entendendo? Então veja, quando a Bíblia fala andar em luz, é você ter consciência de quem você é. Não tem nada a ver com não ter pecado. Porque se você falar andar em luz é não ter pecado, olha o que diz o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em vós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se aqui fala sobre a luz de Deus estar ou não em nós, então, se a luz está em nós, nós reconhecemos, nós temos pecado, e a palavra de Deus está em nós. Então, ter a luz de Deus não é que você não tem pecado, mas é que você tem consciência da sua condição, você tem revelação disso, porque por mais que as pessoas não entendam, o pressuposto para que você possa receber qualquer coisa do Evangelho é você ter luz a respeito disso. Quando você vai ver lá Jesus Cristo falando a respeito do ministério do Espírito Santo, João 14, se não me engano, ele fala, né, que iria enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E aí, no verso seguinte, que é pouco contado, ele explica, ele fala do pecado porque o mundo não me conhece, ou seja, o mundo não tem luz a respeito do pecado. Então, se você não tem luz a respeito do pecado, você anda em trevas. Mas veja, nós fomos iluminados pela palavra de Deus. Qual luz que foi essa que chegou na sua vida? Você vivia a sua vida tranquilamente, estava tudo bem, você falava assim, eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo ninguém, eu sou um cara legal, eu não tenho problema nenhum, eu vou para o céu porque eu mereço. Aí o Espírito Santo veio sobre você, a luz de Deus raiou sobre você, e você enxergou que você era pobre e nu, e que as suas obras eram como um trapo de imundícia, assim diz lá em Isaías. E essa é a luz de Deus, você enxergar a sua condição e falar, epa, peraí, eu não sou tão bom assim, do jeito que está aqui, não, eu vou acabar indo para o inferno. Essa é a luz de Deus que salva você, porque quando você chega à conclusão
que você jamais mereceria ir para o céu, você fala, olha, só tem uma forma de eu ganhar essa corrida, só por Deus, só por Deus. Eu não tenho, eu sou o último da corrida aqui, mas a única forma de eu chegar lá no céu é se Deus resolver descer aqui na terra e vir me salvar. Foi o que aconteceu. Essa é a luz de Deus que nós precisamos ter na nossa vida. Agora, qual é a doutrina errada? É as pessoas pensarem que, primeiro, que elas podem cumprir a palavra de Deus e que elas não têm pecado. Deixa eu dizer, isso é andar em trevas. Você precisa da luz de Deus para entender isso. Você precisa da luz de Deus porque você não está se enxergando. E se você dá conta de cumprir, você não precisa de Jesus. Você mesmo chega lá e fala, ó Deus, estou aqui, ó, sou bom, sou o cara, não preciso de luz. Então a palavra é essa, quem tem luz é aquele que diz o quê? Que tem pecado, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, não há luz. Amém? Os irmãos estão quietos hoje? Ô Jesus, está pesado o ambiente. Então a luz, aqui é uma palavra sobre luz e trevas. Andar na luz é andar sabendo a nossa verdadeira condição. Andar em trevas é ignorar essa realidade. Então o Espírito Santo, ele vem trazer luz para o mundo, ele vem convencer o mundo do pecado. Agora muito cuidado com isso, porque os crentes também faz uma lambança aí com esse verso, né? Ele não veio te convencer dos pecados, tá? Senão ele não seria um consolador. Ele seria a sua esposa. Não, brincadeira. Ele viria te convencer, ou seu cônjuge. Não, o Espírito Santo, ele é o consolador. Ele não vem falar cada vez que você peca aqui para te deixar mal, não. Ele veio convencer que você é pecador. É uma questão de natureza. Nós somos condenados ao inferno não é pelo que nós fazemos, é pela nossa natureza. O que nós fazemos é uma consequência da nossa natureza. Mas veja, o Espírito Santo convence do pecado, mas a Bíblia fala que ele convence o mundo, porque o mundo não tem luz. Agora você tem a luz de Deus, você entendeu, a minha natureza é pecadora, todos pecaram e carecem da glória de Deus, somente Jesus é quem salva. Agora o Espírito Santo está fazendo uma outra coisa com você. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio convencer da justiça. Por quê? Porque não me vereis, Jesus está falando com os discípulos ali, né? Porque não me vereis mais, ou seja, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro aqui fazendo o que eu fiz esses 3 anos com vocês. Eu vim aqui convencer vocês da justiça de Deus. E aí você vai ver aqui fala no verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, e agora faz uma pausa aí, ok? O que é confessar o vosso pecado? A palavra confessar aqui, lá no grego, né, eu até escrevi lá no ponto 4, homologeu, vem de homologar. Os irmãos sabem o que é homologar? Né? Eu sei porque eu era advogado, eu sabia bastante isso. Vamos supor que você tenha um documento, uma certidão de casamento lá no Brasil, e você traz aqui para os Estados Unidos porque você quer que o seu casamento seja reconhecido aqui pelas leis americanas. Então você precisa homologar a sua certidão de casamento brasileira. Então você vai pegar a certidão de casamento, vai pegar um tradutor juramentado, vai levar diante de um juiz, eu não sei como funciona direito aqui, e eles vão homologar a sua certidão de casamento. Ou seja, aquilo que você já é, certo? Você já é casado, mas agora você vai ser reconhecido como tal. Então, a palavra que está aqui, se confessarmos os nossos pecados, você pode olhar, eu não sei que Bíblia que você usa, mas tem uma muito boa, chama Olive Tree, que é a que eu uso no meu celular. Você clica em cima da palavra, ela já dá o significado lá no grego. Então, confessar os pecados, confessar é homologar. Ou seja, você já era pecador, igual esse caso aí, você já era casado no Brasil. Isso não muda essa situação, mas você está admitindo, está entendendo? Tem nada a ver ir lá confessar para alguém, ou tem que falar. Irmãos, eu já tive situações, né, que a pessoa ensinava-se isso, você tem que ir lá e confessar para o seu líder. É muito desagradável, eu não gosto de ouvir essas coisas. Se Deus falou que dos seus pecados Ele não lembraria mais, por que eu tenho que ficar escutando esse tipo de coisa? Não, confessar o pecado não é falar uns aos outros, não é ficar confessando, dizendo o que você fez, não. É você concordar com aquilo que a Bíblia diz
que você é. Então você concorda, eu confesso, eu homologo aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu concordo que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador. Aí, irmãos, presta atenção, lá no 9, se confessarmos, ou seja, se concordarmos, né, com os nossos, que nós somos pecadores, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então vamos lá. Então a primeira coisa para que a gente seja perdoado é que a gente homologue, que a gente confesse, que a gente fale em linha com a palavra de Deus, que você reconheça que tem pecado. Então essa doutrina de trevas, onde a pessoa não consegue enxergar pecado, mas ela fica tentando buscar um estado de perfeição, e ela fala assim, não, eu vou tentar pelo meu esforço próprio aqui, eu não tenho pecado. E você sabe, tem gente que acha que não peca mesmo. É coisa assim, falta luz. Eu acredito na sinceridade de muita gente, eu acredito, mas a pessoa pensa assim, a única maneira de ir para o céu é não pecar, então eu vou dar meu jeito aqui, vamos fazer o seguinte, ó, isso aqui não é pecado, isso não é. É igual essas pessoas que gostam de guardar a lei, né? Mas elas guardam só uma parte da lei, elas não guardam a lei toda. Por exemplo, a Bíblia fala que o bruxo, o feiticeiro, tinha que ser apedrejado, a lei manda fazer isso. Por que eles não apedrejam mais? Não, isso aí não vale mais. Mas quem disse o que vale e o que não vale? Então a pessoa ela começa a ser seletiva, né? Aquelas coisas muito grosseiras que ela dá conta de não fazer, tipo matar, roubar, né, adulterar, ela fala, não, isso aqui é guardar a lei. Então eu não vou fazer essas coisas, então eu não tenho pecado. Mas na Bíblia não diz nada disso, isso é ela na cabeça dela. A propósito, o próprio Jesus chegou para os fariseus e deu um tapa de luvas, né, assim que fala, quando é muito chique, né? Chegou para luva de pelica. Isso é chique demais. O fariseu fala, eu nunca matei ninguém. Jesus fala, em verdade vos digo, aquele que odeia o seu irmão já é um homicida. E aí, quem que nunca matou? Você acabou de matar um vindo para cá, ali no trânsito. Ah, mas eu nunca adulterei. Olha, em verdade vos digo. Desvio, mulheres, não olhem para os seus maridos agora. Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou. Ou seja, Jesus estava tentando jogar luz, mas eles andavam em trevas. Estão entendendo? Luz e trevas é revelação, irmãos. É revelação. Andar em trevas não é andar em pecado. Andar em trevas é andar em pecado e não ter revelação de que você é um pecador. Ou seja, é impossível você viver sem pecar. Irmãos, eu não estou fazendo apologia do pecado. Pecado continua sendo ruim, pecado continua tendo consequências ruins. O que eu estou dizendo é que você precisa tirar essa máscara se você quiser ter um relacionamento verdadeiro e saudável com Deus. Porque quando a máscara cai, a Bíblia fala, se confessarmos o nosso pecado, aí sim, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se não há luz, se você não admite, se você ainda acha que você dá conta, veja, não vai receber perdão, porque o pressuposto para ser perdoado é reconhecer que não merece, é reconhecer que é pecador, é reconhecer que não dá conta. E a ideia é justamente essa. Eu ficava pensando, por que Deus ele foi dar uma lei tão difícil para o homem cumprir, se a vontade de Deus era salvar todo mundo? Porque Deus queria que o homem chegasse à conclusão que ele por si próprio não dava conta. Qual que é a pretensão de algumas pessoas? Ainda acha que vai dar conta. Então fala, então não adiantou nada Jesus ter vindo, porque a pessoa quer ela mesma se salvar. Então, ter luz é justamente o oposto daquilo que as pessoas imaginam. Ter luz não é ter pecado, ter luz é saber que você é um pecador. Andar em trevas é não acreditar nisso. Agora veja, se você tem luz, se você sabe que você é pecador, você pode descansar, porque a Bíblia fala que se a gente confessa, se a gente reconhece, talvez seria a tradução, se a gente reconhece os nossos pecados, eu quero dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel até que eu entendo, porque Ele prometeu, amém? Agora, por que Deus é justo? A palavra não diz que o salário do pecado é a morte. Por que Ele é justo em nos perdoar? Onde é que está a justiça aqui?
Porque a Bíblia fala que Jesus, que não tinha pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Então quando alguém vier cobrar essa dívida, você fala, não, alguém já pagou. E aí Deus não é misericordioso não, irmão. Você sabe, misericórdia é um negócio perigoso, porque eu posso ter misericórdia do Hilton e posso não ter misericórdia do Ronaldo. Problema. A Bíblia fala lá em Isaías, Deus falando, né? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Agora justo não. Eu posso ser justo com 99. Se eu for injusto com 1, eu sou injusto. Então a nossa salvação não é baseada na misericórdia. A nossa salvação é baseada na justiça. Por isso ele é fiel e justo. Qual que é a justiça? Alguém pagou a dívida, eu não posso cobrar ele de novo. Mas essa dívida está paga até que ponto? Até o ponto que você admite que você necessita dela. Aquela conta que você escondeu no bolso e não deu para ele pagar, o que vai acontecer? Você vai ser cobrado. Por isso ter luz é ter revelação de que nós somos pecadores. Se dissermos que não, lá no 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então quem diz que não peca, anda em trevas, não tem a luz de Deus. Mas veja, mais do que isso, irmãos. Agora, o pastor falou, então pode pecar? Não, eu vou te contar agora a segunda parte aqui do verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Agora, e nos purificar de toda a injustiça. Quero dizer que quando você reconhece que você não dá conta, aí você está dando espaço para que o Salvador venha te salvar, para que você seja purificado. Como eu falei, é tudo um exercício de humildade. Por isso que a Bíblia fala, Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Quando você reconhece que você não dá conta, você abre espaço para que Deus venha ao seu socorro, sabe? Infelizmente o Evangelho tem sido confundido com muita coisa, né? E as pessoas pegaram o pensamento desse século, né? Que é o pensamento do auto-melhoramento, da autoajuda, da performance, do coach, né? E aí você vai numa igreja, o cara quer te ensinar como ser uma pessoa melhor. Deixa eu dizer, eu não quero te ensinar a ser uma pessoa melhor. Eu quero ensinar você a desistir da sua vida, para que Deus possa te salvar. O Evangelho não é um lugar de pessoas melhoradas. O Evangelho é um lugar de pessoas que morreram e nasceram de novo. Por isso é muito importante que a gente tenha revelação de si mesmo. Ontem a gente estava ministrando para os jovens aqui, e a primeira palavra a gente chama de Peniel. Peniel é o lugar onde Jacó se encontra com Deus, né? E a chave para que a vida de Jacó, que era um enganador, um desonesto, para que ele pudesse ser transformado, a chave era que ele reconhecesse quem realmente ele era, né? E a Bíblia fala que o anjo pergunta como é o seu nome, e naquele momento, imagino que deve ter caído o semblante, e ele falou o nome dele. Meu nome é enganador, meu nome é Jacó. E o anjo fala, já não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel, príncipe de Deus, porque ele teve luz, porque ele entendeu quem ele era. Enquanto, irmãos, enquanto a gente estiver como Adão lá no Éden, tentando pegar folhas de parreira para esconder a nossa nudez de Deus, isso não vai dar certo, irmãos. A única maneira é quando Deus faz roupas, é Deus quem faz as roupas e leva para cobrir a nudez do homem, encobre ele, né? Acredito eu, isso é comigo, tá, irmãos? Que a Bíblia não fala, mas que eram roupas de cordeiro, porque a Bíblia fala que Jesus foi o cordeiro que morreu desde o princípio. Ali no Éden, né, o cordeiro já havia sido morto para poder esconder a nudez do homem. Assim tem sido por toda a história, irmãos, e assim é conosco. Mas para isso nós precisamos da luz, precisamos ter revelação, para que Ele possa nos perdoar. Amém, meus irmãos? Acabou. Foi rápido, né? Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você.
Vamos pedir luz para Deus, irmãos? Mas não é luz para você, como eu falei, não é para ficar... O Espírito Santo não vai ficar te mostrando o que você fez hoje, o que você fez ontem. Não é isso não, irmãos. É luz de quem nós somos, não do que nós fazemos. Quando você entende quem nós somos, você anda na luz. Quando você vem para a luz, a Bíblia fala, quando nós confessamos, quando você concorda com Deus, Senhor, eu não mereço, não há nenhuma maneira de eu ser salvo, a não ser que o Senhor estender a mão para mim. Nós somos como esse cego Bartimeu, né, que o Dedé falou aqui no começo. Você sabe, Bartimeu não é um nome. Sabia disso, Dedé? Bar é uma preposição no grego que é filho. Lembra de Pedro? Simão Bar Jonas. Era o quê? Simão, filho de Jonas. Bar é filho. Então ele era Bartimeu, filho de Timeu. Agora Timeu também não é nome. Timeu é amaldiçoado. Ele era filho do amaldiçoado. Por isso talvez que tinham repreendido ele. Mas eu quero dizer que ele foi o único que enxergou naquela multidão ali. O único que teve luz de quem Jesus era. Por isso ele foi curado. Sabe, a primeira coisa para que você tenha luz é reconhecer de que você é pecador. Aquele que fala que não peca, esse chama Deus de mentiroso. Isso é muito sério, irmãos. Sabe? Então eu quero que você desista da pretensão de querer agradar a Deus baseado naquilo que você faz. Você agrada a Deus quando você reconhece que você não dá conta. É mais ou menos como se eu falasse assim, olha irmãos, eu vou dar um jantar aqui e vai ser de graça para todo mundo. Deus deu o seu filho, é de graça. Mas aí você é muito orgulhoso, você fala assim, não, eu não aceito de graça, eu quero pagar por isso. Tremenda ofensa isso, irmãos. Eu me lembro uma vez que minha mãe foi presentear uma pessoa com problema de alma, né, e levou uma joia, aquela pessoa queria pagar por aquilo. Eu acho uma tremenda desfeita com aquela pessoa que está dando. Sabe, nós honramos a Deus. Tem um salmo que eu amo, eu não sei a referência exata, mas fala assim, o que darei ao Senhor por todos... é bom demais, crente. 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Você sabe, o que você pode dar para Deus pela tua salvação? Será que tem alguma coisa? Eu já vi cara usar isso para pedir dízimo. Pelo amor de Deus, cara, vai dar dinheiro pela tua salvação, pelos seus benefícios. Você sabe o que você pode dar a Deus por causa dos seus benefícios? Beberei o cálice da salvação. Aceite o presente que Ele está te dando, sem querer pagar nada em troca. Fala, Senhor, eu não tenho nada para dar em troca, mas eu aceito. Essa é a melhor forma de você honrar a Deus. Amém? Feche os seus olhos.